Olá a todos. O que vou contar aqui é um relato de um amigo em quem acredito muito. Até hoje somos amigos. De vez em quando tocamos no assunto e ele sempre confirma a história e os detalhes não mudam. Se fosse um qualquer, eu não acreditaria. Mas somos amigos já faz 27 anos e sei que ele é uma pessoa séria que não conta lorota. Moro em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Sou funcionário público e conheci meu amigo quando entrei nesse serviço. Prefiro não falar o nome dele para não expor em público, já que muitos aqui na minha cidade podem até conhecer ele e fazer chacota sobre o relato. Esse meu amigo me contou que certa noite, ele, depois de sair de uma danceteria, estava indo para casa, que ficava à beira da ferrovia, que hoje está desativada, mas ainda existe, passando próximo à empresa Gerdau. Ele avistou de longe o que poderia ser uma garota, e como ele estava de moto, resolveu se aproximar mais um pouco, isso por volta de 1 da madrugada. Quando se aproximou mais, percebeu o que ele via não era uma moça, mas algo bem diferente. E quanto mais ele se aproximava, mais estranho parecia aquilo. Até que percebeu que era uma criatura andando como um homem, porém com os pés peludos e patas como de cachorro ou lobo. Porém estava com uma bermuda com 2 listas, como a que a gente usava para fazer educação física antigamente, e uma camiseta suja de terra. Quando ele percebeu, já estava do lado daquela criatura, que olhou para ele e mostrou os dentes, mas a criatura parecia estar bem cansada. E ele nessa hora me disse que o susto foi tão grande que ele quase desmaiou e caiu da moto, porém conseguiu acelerar e sair dali bem rápido. E quando virou a esquina a uns 50 metros mais ou menos, ouviu um uivo que gelou até a espinha dele. Como ele já estava próximo de sua casa, chegou rápido e com muito medo abriu o portão e entrou o mais rápido possível. E quando sua mãe abriu a porta para ele, percebeu que ele estava pálido, branco mesmo. Então ela perguntou o que havia acontecido e ele contou para ela. Ela deu uma bronca nele dizendo que por isso não era para ficar andando até tarde da noite, porque só poderia ver coisas desse tipo, ou até correr risco de bandido. No outro dia, o pai dele relatou no serviço o que tinha acontecido, e muitas pessoas disseram ter visto esse suposto lobisomem já também. Isso já faz mais de 30 anos, pois quando ele me contou, já havia acontecido há uns 6 ou 7 anos mais ou menos, antes de eu conhecê-lo. Bom, agora o mais estranho é que há 3 anos atrás, num dia de finados, eu estava de manhã conversando com uma amiga de trabalho sobre os mistérios da vida, como fantasmas, OVNIs, etc. E essa amiga do trabalho, que também estava ouvindo, disse que havia avistado um lobisomem. E eu nem havia falado nada sobre essa história com ela. Então, curioso, perguntei onde ela havia visto o bicho. E ela me respondeu que próximo a Gerdau. Isso me arrepiou inteiro. Então perguntei como foi para ela. Ela me disse que morava próximo à linha férrea, onde fica Gerdau, e na madrugada levantou para tomar água e resolveu dar uma olhada na rua através da janela. E quando olhou para a linha, viu um enorme cachorro, muito grande mesmo, bem maior que um homem, e estava olhando para ela também. E em seguida, a criatura se virou e foi embora. Ela fechou a janela e foi dormir pensando naquilo. Bom, como faz 3 anos esse relato, hoje faz mais ou menos 13 anos que ocorreu já, que quando ela me relatou, fazia bem uns 10 anos que havia ocorrido. Depois que ela me contou isso, eu contei para ela sobre a história do meu amigo,
e ficamos pensando se tratava da mesma criatura ainda. No ano passado, encontrei no YouTube uma história de uma veterinária que relatou ter visto um lobisomem em uma cidade vizinha minha, e por lá passa essa linha férrea também. Bom, o que quer dizer que essa fera ainda está ainda por aí, a andar, talvez pela linha férrea, e está viva. Bom, esse é meu relato. Obrigado aí por contá-lo em seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a mais um relato. Olá a todos, venho com muito prazer estar contando esse relato aqui no canal Território Obscuro. Esse relato aconteceu com a minha avó, Dona Maria das Graças. Nesse tempo, as coisas eram mais simples. Ela morava numa casinha simples, entre plantações. Minha avó tinha 3 irmãs, e ela era irmã, a terceira filha do pai dela, e ao todo ele teve 4 filhas meninas. A mãe da minha avó morreu com uma doença. Bom, vou contar como ela dizia para mim. Meu pai tinha que se esforçar muito para manter a gente em casa. Ele caçava à noite e voltava bem de manhã. Às vezes, voltava no horário de almoço. Nesse dia, como sempre, ele foi caçar. Pediu a minha irmã mais velha para cuidar bem e deixar eu e minhas irmãs dentro de casa. Mas a gente não tinha preocupação com nenhum perigo, por conta que ali era um lugar bem afastado e longe. Era bem difícil de acontecer alguma coisa. Então, ficávamos despreocupadas. Eu tinha por volta de 15 anos. A minha irmã Marcela tinha 16 e a minha irmã mais velha por volta dos seus 18 anos. A caçula tinha 13. Pois bem, meu pai saiu para a caça. Era umas 6 horas da tarde, quase anoitecendo. Então a minha irmã mais velha trancou a porta e ela estava fazendo comida que restava para nós. Bom, com muito sono, a minha irmã mais nova adormeceu. E depois, todas nós fomos dormir. A casa era bem pequena, então a gente dormia bem perto uma da outra. A minha irmã Marcela de repente me acordou, me puxando, fazendo sinal de silêncio. Levantamos e ela foi até perto da porta, e eu sem entender fui junto. E lá ouvíamos uma respiração ofegante. Achamos que era o nosso pai, então eu falei: "Papai, é o senhor?" Mas ninguém respondeu. E foi ali que começou alguma coisa a esmurrar a porta. Então a minha irmã colocou uma madeira bem no meio da porta, e minhas outras irmãs acordaram com barulho, e aquilo estava batendo na porta, dava a volta na casa, e quase amanhecendo escutamos um galope de cavalo e tiros. Então aquele bicho acabou saindo da porta. Escutamos a voz do meu pai, e nosso medo foi embora na hora. E assim que ele mandou a gente abrir a porta, fomos correndo de encontro com ele. Bom, querendo ou não, foi um susto grande. Aquele lobisomem ainda apareceu em algumas noites, mas meu pai estava em casa e sempre dava tiros, e o bicho saía correndo. Até que um certo tempo depois, um mendigo apareceu na nossa porta. Pediu água e algum alimento. Meu pai deu para ele, e os dois começaram a conversar. Então o sujeito soltou o seguinte: "Eu sempre te trombo nas matas, mas fico sempre longe." E meu pai, sabendo que aquele homem era amaldiçoado, tirou a vida dele ali mesmo. Meu pai era aqueles homens que não tinham paciência, e tudo se resolvia com violência. E assim se foi o lobisomem, pois depois disso nunca mais aquele bicho apareceu em nossa casa. Bom, esse é o relato que a minha avó contava. Obrigado por contar aí em seu canal. Tá aí, galera,
Vamos aí a um outro relato. Olá, território obscuro. Este relato quem me contou foi minha vizinha. Bom, ela chama Esther. Conta que ela foi morar na cidade de Santa Rita de Passa Quatro, em uma chácara um pouco afastada no centro da cidade. E na época do relato, havia poucas casas próximas de onde ela morava com o marido, João. As filhas na época moravam em São Paulo e vinham apenas no final de semana. Era o mês de agosto e estava um pouco frio no dia. Ela estava fervendo o leite para tomarem com café, quando ela sentiu um calafrio nas costas. Ela descreveu como uma sensação de medo, se sentindo como se estivesse em perigo, mas achou ser coisa da cabeça e não deu importância. Conforme o dia foi passando, a sensação de insegurança voltou a incomodar. Ela que foi até o seu marido e falou: João, estou me sentindo insegura aqui hoje. Tem como a gente ir para a cidade, na casa da sua irmã? E ele respondeu: Esther, não é nada, é coisa de sua cabeça. Deve ser um mal-estar. Deita um pouco e descansa. Mas ela insistiu em falar dos seus pressentimentos. E João, quando eu era mais nova, a minha avó dizia que esses pressentimentos meus antecedem a aparição de um lobisomem. Ele riu então e disse: se ele aparecer aqui, eu coloco ele para correr. E além de tudo, tem o Nero para nos defender. Ele é um cão dinamarquês e um bom defensor. Vai descansar um pouco, que se aparecer o seu lobisomem aqui, a gente faz ele de tapete de couro. E riu de novo. Ela então foi descansar um pouco, mas a sensação não passava. Continuou e a cada hora que passava só aumentava. Por volta das 10h30 da noite, ela e o marido assistiam a novela, quando o cachorro Nero latiu e foi para a porta como se pedisse para sair. João então se levantou e abriu a porta da sala para o cachorro sair e falou para Esther que ia deitar, e ela disse que ficaria mais um pouco acordada e logo depois iria. Ela então ficou assistindo TV para ver se a sensação sumia, mas estava difícil, ela não se tranquilizava. Então foi por quando volta das 11h30 da noite, ela resolveu ir deitar. Deitou na cama, fechou os olhos e acordou por volta das 3 da manhã, com o seu marido chamando e olhando pela janela. Ele dizia: Esther, acorda, tem alguém rodeando nossa casa. O Nero está latindo, fica andando de lado e recuando, mas eu não consigo ver no que ele está latindo. Ela então falou para ele acender o refletor dos fundos da casa e tentar ver o que seria. Foi quando que o Nero deu um grito de dor e não se ouviu mais nada. João então acendeu o refletor e abriu a janela para ver o que estava ali rodeando a casa, e viu um animal de grande porte sentado, devorando alguma coisa que estava no chão, mas não conseguia ver o que era. João então deu um grito e, para sua surpresa, o animal se levantou como se fosse uma pessoa. E, para o seu desespero, em uma das mãos estava a cabeça do seu cachorro Nero e na outra o seu corpo. Aquele animal o encarava e mostrava os dentes, além de mordiscar a cabeça do cachorro. Esther viu João paralisado diante da janela e perguntou o que tinha acontecido. E mesmo com os pedidos de João para ela não se aproximar, ela insistiu e foi olhar. E viu aquela aterrorizante cena, que segundo ela, jamais esquecerá. Era um animal com olhos vermelhos, um focinho alongado, orelhas pontudas. Parecia um cachorro bem grande, e segundo ela, era o puro reflexo do mal, pois não acreditava que algum animal ou ser humano faria com o cachorro deles o que ele fez. O animal ainda deu uns passos na direção deles, mas parou a alguns metros da janela
e, para a surpresa deles, jogou o corpo do cachorro, como se não fosse nada, próximo da janela, onde que eles estavam. Virou as costas e sumiu na escuridão. Eles então fecharam a janela e se trancaram no quarto, e só saíram de manhã, ainda tentando processar o ocorrido. E foi então que ela falou para o marido: eu te avisei que estava com um mau pressentimento, e você debochou. Agora acredita que aquilo era o lobisomem que minha intuição estava nos avisando? Precisou o Nero pagar com a vida para você me dar ouvidos. Vamos embora daqui. Eu não quero mais morar aqui. Eles então enterraram o que sobrou do cachorro e saíram dali para nunca mais voltarem. Esther falou que mesmo após a morte do marido, não voltou mais nenhuma vez na chácara, que hoje pertence a um sobrinho, e também nunca mais voltou na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, pois não quer reativar as memórias daquele horror ou até mesmo correr o perigo de encontrar aquele lobisomem novamente. Bom, este é o relato. Uma boa noite a todos aí. Tá aí, galera. Vamos aí a um outro relato. Vamos lá, Território Obscuro. Venho contar aqui um relato de um conterrâneo meu da cidade de Londrina, lá no Paraná. Ele me contou essa história quando estávamos em um bar na região do Três Bocas. Segue o relato do companheiro e o seu ódio mortal que ele tinha pelaquela fera. Vou aqui relatar como se fosse ele contando. Eu me chamo João e eu sou um dos poucos sobreviventes dos ataques de lobisomem que assolaram a cidade de Londrina na década de 70. Eu tinha 15 anos na época e morava com os meus pais e meu irmão na região da Água das Abóboras, uma área rural e afastada do centro. Nós éramos uma família simples, trabalhadora, que vivia da plantação de milho e da criação de galinhas. A nossa vida era tranquila, até que começaram os boatos de que havia um lobisomem rondando a região. As pessoas diziam que ele aparecia nas noites de lua cheia e que atacava os animais e as pessoas que se aventuravam pela estrada. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem quem ele era. Alguns diziam que era um homem amaldiçoado, outros que era um demônio enviado pelo diabo. O fato é que ele era uma ameaça real e que ninguém estava seguro. Eu me lembro da primeira vez que o vi. Foi em uma noite de sábado, em junho de 1975. Eu e o meu irmão estávamos voltando da casa de um amigo que morava na outra ponta da estrada. Nós tínhamos de jogar bola e ver televisão. E nos esquecemos da hora. Quando percebemos, já era quase meia-noite. E a lua cheia iluminava o céu. Nós pegamos as nossas bicicletas e começamos a pedalar em direção à nossa casa, que ficava a uns 10 quilômetros de distância. Nós estávamos quase chegando, quando ouvimos um uivo terrível vindo da mata. Nós paramos as bicicletas e olhamos para o lado, tentando ver o que era. Foi então que ele saiu de trás de uma árvore e nos encarou com um olhar feroz. Era sim um lobisomem, e ele estava com fome. Ele era enorme, com pelos marrons e olhos verdes, que se erguia sobre duas pernas e tinha garras afiadas e dentes pontiagudos. Ele rosnou para nós e se preparou para atacar. Nós entramos em pânico e largamos as bicicletas. Corremos o mais rápido que pudemos, gritando por socorro. Mas ele foi mais rápido. Alcançou o meu irmão, que estava mais atrás. Ele o agarrou pela perna e o arrastou para a mata. Eu ouvi o meu irmão chorar e implorar por sua misericórdia, mas aquele lobisomem não teve piedade. Ele rasgou em pedaços, devorou a sua carne. Eu continuei correndo sem olhar para trás. Cheguei na nossa casa,
Bati na porta com força. Os meus pais abriram e me viram todo sujo e ensanguentado. Eles me perguntaram o que tinha acontecido e eu contei tudo. E eles ficaram horrorizados e chamaram a polícia. Mas a polícia não fez nada. Eles disseram que era um caso isolado e que meu irmão tinha sido atacado por um animal selvagem. Eles nem se deram o trabalho de procurar o seu corpo ou de investigar o lobisomem. Eu nunca me conformei com essa injustiça e nunca me esqueci daquela noite. Eu perdi o meu irmão e quase perdi a minha vida. E eu sei que o lobisomem ainda está por aí e que ele pode atacar a qualquer momento. Eu vivo com medo e com ódio e jurei que um dia iria me vingar, que eu iria matar aquele lobisomem. Eu sei que ele é um homem e que ele tem uma identidade. Eu só precisava descobrir quem ele é e onde ele se esconde. E então, eu vou ainda assim acabar com ele. Bom, esse é o relato que eu escutei do meu amigo. Obrigado por postá-lo aí em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um outro relato. Olá a todos do canal. O relato que eu tenho para contar não é um caso que aconteceu comigo, mas sim com a minha avó. Ela morava em Serra Talhada, no interior de Pernambuco. Diz ela que quando ela tinha uns 8 anos, isso na década de 40, o seu pai lhe mandou que fosse até a venda. E ela conta que a venda ficava longe, de modo que ela teria que apressar o passo para não chegar ao cair da noite em casa. Caso contrário, iria apanhar. Por causa da distância e da hora que o pai a mandou ir à venda, já tinha escurecido quando ela decidiu seguir o caminho de volta para casa. Minha avó parou um pouco para descansar e ficou debaixo de uma árvore grande e antiga. E foi quando de repente ela viu um vulto preto imenso sair da copa da árvore, e esse vulto começou a persegui-la. Sem olhar para trás, minha avó corria ao máximo que ela podia, mas parecia que não estava adiantando, porque aquela coisa horrenda era muito rápida. O coração palpitava tanto que ela sentia que iria sair pela boca, e começou a crer que a visagem iria alcançá-la a qualquer momento. Em grande parte do caminho, minha avó conta que não se via nenhuma casa e nenhum pé de gente. Era somente ela e a assombração naquela corrida escura da noite. Até que finalmente ela chegou em casa, abriu a porta e rapidamente foi se esconder nos fundos da casa. O pai, que estava no terreiro quando a viu, lhe disse que iria dar uma surra por ter chegado à noite. E ela explicou que estava muito assustada e que tinha um bicho preto correndo atrás dela o caminho inteiro. Uma vizinha que escutava a conversa deles defendeu a minha avó, dizendo que ela estava falando a verdade, que tinha visto uma espécie de um cachorrão preto enorme correndo atrás da menina momentos antes dela chegar em casa. O pai dela entrou em casa, pegou a espingarda e os cachorros e decidiu ir à caça do tal bicho. Os cachorros farejaram algo atrás da casa e partiram para cima daquele bicho ruim. Como a porta dos fundos estava aberta, o bicho correu para dentro de casa, seguiu em direção à porta da frente e foi sair indo em direção à mata. Os cachorros perseguiram a criatura na mata até chegar numas pedreiras que, segundo a minha avó, tinha a fama de ser um local mal assombrado, até que a criatura se chocou nas pedras e sumiu, sem mais nem menos. Não sei dizer se era lobisomem, talvez fosse um espírito ou um opressor ruim que queria muito dar fim à vida da minha avó. Afinal, espíritos ruins que podem se materializar temporariamente não são incomuns. Minha avó conta que antigamente se via e se tinha muito mais aparições e maus assombros do que hoje em dia.
Acho que as pessoas antigamente deviam mexer com muita coisa pesada para atrair tantas aparições e criaturas horríveis. Bom, esse é o relato. Obrigado por postar em seu canal. Tá aí, galera. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.